Uma caminhonete de massa 2.000 kg bateu na traseira de um sedã de massa 1.000 kg que estava parado no semáforo em uma rua horizontal. Após o impacto, os dois veículos deslizaram como um único bloco. Para a perícia, o motorista da caminhonete alegou que estava a menos de 20 km por hora quando o acidente ocorreu. A perícia constatou, analisando as marcas de frenagem, que a caminhonete arrastou o sedã em linha reta por uma distância de 10 metros. Com este dado, e estimando que o coeficiente de atrito cinético entre os pneus dos veículos e o asfalto no local do acidente era 0,5, a perícia concluiu que a velocidade real da caminhonete em km por hora no momento da colisão era aproximadamente Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui é que a gente está falando de um choque inelástico. Como a gente está falando de um choque inelástico, o que vai acontecer é que esses dois automóveis, né, no caso aqui o caminhão e o automóvel ou o carro, eles vão grudar um no outro, eles vão ser arrastados juntos devido ao acidente. E aí quando a gente olha para esses dois blocos, e aí eu vou desenhar o carro e o caminhão como sendo dois bloquinhos, a única coisa que está fazendo com que esses dois automóveis parem, ou eles sejam arrastados até o momento que eles parem, é uma força de atrito que surge contrária ao movimento, né? Então inicialmente tem uma velocidade V e essa velocidade vai diminuindo devido à força de atrito até o momento em que esse conjunto de carros vai parar. E ele falou que essa distância foi uma distância de 10 metros aí. Bom, então a primeira coisa é que a força resultante nesse caso aqui é a própria força de atrito. Pensando nisso, então, a gente tem que massa vezes a aceleração do conjunto vai ser igual a μ vezes a normal de novo do conjunto. Como esses dois caras estão grudados, a massa do conjunto passou a ser 3.000 kg aqui. De modo que então 3.000 vezes a aceleração é 0,5 vezes 30.000. E a gente vai descobrir então que essa aceleração, fazendo todas essas contas, vai valer 5 metros por segundo ao quadrado. Então precisava achar essa aceleração. Porque na verdade essa aceleração é contrária ao movimento, então a gente pode colocar um sinal negativo aqui, que é uma desaceleração para esse conjunto de carros. Feito isso, a gente pode pensar o seguinte: eu já sei qual é a aceleração a qual esse conjunto está submetido, eu já sei quanto que esse conjunto andou, consigo descobrir então qual era a velocidade inicial desse conjunto no momento do choque. E quando eu digo velocidade do conjunto no momento do choque, eu estou preocupado com a velocidade após o choque, então toma cuidado com isso. A velocidade que eu vou descobrir agora com essa aceleração é a velocidade do conjunto. Então vamos lá, olha só, eu tenho a velocidade final, porque eu sei que esse conjunto para, eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a desaceleração e eu tenho quanto que esses caras percorreram. Então eu posso falar que a velocidade V0 aqui, fazendo, né, substituindo os valores, essa V0 ao quadrado vai dar 100, portanto a velocidade inicial deste conjunto era 10 metros por segundo. E aí tem que ter um cuidado, porque se você parar aqui essa questão, você vai marcar 36, que está na alternativa C, só que não é essa resposta, porque isso aqui é a velocidade do conjunto. O que você tem que fazer agora é o choque inelástico para descobrir qual era a velocidade só do caminhão. Então vamos apagar isso daqui para colocar essa terceira parte da questão. E aí, como em toda questão de quantidade de movimento, que a gente sabe que o sistema é isolado, né? A gente está considerando que o sistema é somente esses dois carrinhos, eu vou falar que a quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Eu sei que a massa do caminhão era 2.000, a velocidade dele eu quero descobrir, e antes só quem estava se movimentando era o caminhão, porque o automóvel estava parado no semáforo. E aí depois esse conjunto que tem 3.000 kg aqui vai se mover com a velocidade final de 10 metros por segundo. Cortando todos esses valores, a gente vai chegar então que a velocidade do caminhão vai ser uma velocidade de 30 metros por segundo dividido por 2 aí. E a gente chega então que a velocidade do caminhão é 15 metros por segundo. Transformando isso daqui para quilômetros por hora, só multiplicar por 3,6, 54 km por hora, então, que está na alternativa E aí dessa questão da FUVEST. Uma questão um pouco mais complicada, né? Uma questão que pedia para que você percebesse aqui que a força de atrito é que está atuando nessa situação, fazendo com que o conjunto pare. Percebesse também, então, que precisava usar um Torricelli para chegar nessa velocidade do conjunto. E aqui,
como pegadinha, se você parasse já tinha alternativa para você se confundir e achar que tinha que marcar. Então precisava fazer a conservação da quantidade de movimento para um choque inelástico para chegar então na resposta final de 54 km por hora. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado. Dá um like, dá um joinha aí nesse nosso vídeo. Continua acompanhando Aulas a Mais. Até mais!